Olá, tudo bem? Eu vim aqui hoje para trazer um convite para você, para trazer você a conhecer um pouquinho mais, a mergulhar um pouquinho mais hoje na palavra do Senhor. Então, antes de qualquer coisa, vamos orar um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, eu consagro esse tempo para Ti, Senhor. Nós queremos ter um encontro contigo e vem através da Tua palavra hoje nos ensinar, nos edificar. Em nome de Jesus, abençoa quem está vendo essa mensagem hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu tenho uma proposta aí para vocês. Eu gostaria muito de convidar você a vir conhecer um pouquinho mais desse Jesus que a gente tanto fala. E assim como a gente quer sempre conhecer alguém, a gente precisa saber, digamos assim, o currículo dessa pessoa, né? E eu hoje vim aqui trazer um currículo de Jesus para você. A maioria das pessoas já ouviu falar em Jesus Cristo. Sempre que você perguntar, a pessoa vai dizer que ouviu falar de Jesus. Mas eu quero convidar você a saber mais detalhes. E a gente precisa de uma fonte sempre para saber dos detalhes. E essa fonte ela precisa ter referências para nós. E aí, você sabe aonde procurar essas referências? Eu posso te dizer. Lá em João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que me testificam. Então, diante dessa palavra lá de Jesus, lá de João 5,39, a gente consegue ver que as Escrituras, ou seja, a Bíblia, como é chamada hoje, ela contém todas as informações. A Bíblia é o nosso currículo de Jesus e é esse currículo que eu vim apresentar para vocês hoje. Nessa passagem a gente pode saber que para conhecer Jesus a gente precisa ler a Bíblia, examinar o currículo de Jesus. Temos que ler a Bíblia, temos que conhecer a história de Jesus e nada melhor do que a Bíblia para falar disso. E a Bíblia, ela foi escrita para nos apresentar o projeto de Deus para a nossa vida. Lá em 2 Pedro 1, versículos 20 e 21, fala assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a gente precisa conhecer Jesus lendo a Bíblia. Mas a Bíblia não foi escrita por homens. A gente não consegue escrever o que está ali. A Bíblia foi escrita por homens santos separados por Deus e guiados e inspirados pelo Espírito Santo. Deus usou esses homens para comunicar a sua vontade, para nos ensinar e nos deixar um manual. As Escrituras ou a Bíblia, ela é um manual de Deus para a nossa vida. A gente vai encontrar tudo ali. Mas hoje o nosso foco é Jesus Cristo. Quem é Jesus? Todo bom currículo ele precisa ter uma referência. Você, quando faz um currículo e vai apresentar, você precisa ter referências de quem é você, pessoas que testificam quem você é. E na Bíblia também temos isso, pessoas que testificam quem é Jesus. Eu vou puxando a Bíblia aqui agora, porque não tem como a gente falar de Jesus sem estar lendo a Bíblia, né? Então, lá em João, se você puder me acompanhar, João 1, versículo 20 e 34. O versículo 20 diz assim:
E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E daí no 34 ele diz assim: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Isso é João Batista, dizendo que é o Cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus. Foi no batismo de Jesus isso. E Simão Pedro também testificou na Bíblia, lá em Mateus 15:16, ele diz assim, que o Cristo é o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versículo 15 e 16. Você pode ler todo o versículo. André também testificou isso lá na passagem de João, capítulo 1, versículo 41, onde ele diz que ele era o Messias e Cristo. E até os samaritanos, que eram inimigos dos judeus, lá em João 4,42, eles dizem que ele era o Salvador do mundo. E temos mais, temos o centurião, que era o oficial do exército romano, que presenciou a morte de Jesus, lá em Mateus capítulo 27, versículo 54, ele diz que ele é o Filho de Deus. Essas passagens vocês podem ler, estão todas ali, foi tirada da Bíblia, de pessoas que testificaram, que reconheceram Jesus. E Jesus, ele também tinha consciência de quem ele era, porque lá em João 5,18, ele também dizia que Deus era seu próprio Pai, ou seja, ele dizia que ele era o Filho de Deus. Em João 6,35, e Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então ele mesmo diz que ele iria nos suprir. E lá em João 8,12 diz assim, ele dizia: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E sabe quem mais testificou? O próprio Deus. Porque o próprio Deus se manifestou no batismo de Jesus, lá na passagem de Mateus 3, 16 e 17, onde a voz do Senhor se manifesta e ele diz: este é o meu filho, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. E agora a gente tem o currículo e as referências de Jesus. E como que isso vai influenciar a nossa vida? Pois é, a gente precisa pensar que muitas pessoas querem conhecer Deus. Não querem? Todo mundo quer conhecer Deus. E segundo o que está escrito lá em Mateus 11:27 e João 1:18, a única forma da gente conhecer a Deus é conhecendo Jesus. Você quer ver? Eu vou ler para você João 1:18, que diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Foi Jesus quem revelou. Foi Jesus quem revelou o Pai para nós. Foi Ele que nos deu esse conhecimento de Deus. Então, a gente precisa conhecer Jesus. Conhecendo Jesus, a gente vai conhecer o Pai. E lá em Mateus 11:27, diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, é Jesus que tem a chave para esse conhecimento. E muitas pessoas desejam se aproximar de Deus. Não é assim? A gente não quer se aproximar? E como que a gente se achega nisso? E como que a gente vai ter um relacionamento com Deus? Nos achegando a Jesus. Primeiro precisamos ter esse relacionamento com Jesus. Aí ele já disse que é através dele, e lá em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, hoje eu quero apresentar Jesus para você. Eu quero que você conheça Jesus. E a gente vai começar uma sequência agora, semanal. Eu vou estar colocando aqui um videozinho assim curtinho por semana para que você venha conhecer Jesus, saber quem ele é. Aquele a quem muitos testificaram que era o Cristo, que era o Salvador, aquele que veio e nos disse que era o pão da vida, que era a luz do mundo, que era o Filho de Deus. Esse é o nosso Jesus. Eu vou deixar aqui embaixo, no comentário do vídeo, um estudinho, um devocional para cada dia da semana, para que essa palavra, ela entre no nosso coração, para que a gente conheça esse Jesus. E se você quer comentar alguma coisa, comenta, me chama, compartilha e vamos trazer esse conhecimento, tá? Eu quero desejar a você uma boa noite, um excelente dia e que essa palavra venha aquecer o teu coração. E vamos conhecer Jesus. Beijo e até a próxima semana. Não esquece, dá um likezinho aí no canal, tá? Um abraço.